Senhoras e senhores, boa noite para todos. É com imensa satisfação que nós estamos retornando a essa casa de bênçãos, agradecido à diretoria, aos amigos que confiaram o convite. O nosso coração sempre pulsa de muita alegria. Eu conversava com o pessoal no início e a gente dialogava sobre a importância hoje da comunicação, da tecnologia que tem prodigalizado, levado a mensagem espiritista para os lares. Então, muita gente está assistindo às reuniões agora na TV Célia. Olha que maravilha. Mas, contudo, todavia, porém, vir à casa espírita é diferente. Muitos não conseguem, muitos impedimentos, a gente entende, e por isso Jesus favorece para que a mensagem chegue nos lares. Mas como espíritas, que estamos presentes nas casas espíritas, o presidente aqui, eu peço licença para fazer um apelo. Venham à casa espírita, porque é diferente. Eu faço um trabalho na nossa instituição que eu tive a honra de fundar em 2008, que é a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, situada no bairro São Gabriel. É uma casa extraordinária, pequena, família. E a gente faz um trabalho de divulgação, graças a Deus, eu fui um dos pioneiros, talvez a segunda ou terceira casa espírita que transmitiu uma reunião pública ao vivo há mais de 10 anos. Então a gente conhece um pouco desse cenário. A gente lida com a tecnologia. O que nós já produzimos, próximo de, se vocês acessarem o nosso canal, são próximo de 2.000 vídeos. Produção doutrinária evangélica, milhões de acessos. Nosso interesse no Evangelho não é mais, é menos. Porque com Jesus, menos é mais. Eu quero dizer o seguinte, que nós não nos importamos com o que é midiático. Espiritismo, como dizia Honório Abreu, não é para massa. Mas é lógico que se a gente tem o recurso, vamos levar a reunião espírita para todos os lares, para abraçar a todos. Mas eu convivo também com pessoas que fazem parte do projeto nosso virtual, que dariam tudo para pisar no centro espírita. Moram em locais de difícil acesso, fora do país, sentem falta do calor da fraternidade que nós no Brasil temos. Entendam isso. Então, parabéns para todos que vieram. Abraço a todos que não puderam vir, por N razões, idade, transporte, família, doença. Mas não nos rendamos. O cristão vai à luta. Venham para a casa espírita, é um apelo. Porque, inclusive, a dinâmica das terapêuticas, é óbvio que aqui são mais eficientes, embora Jesus atende a todos em qualquer lugar. Não estou encaixotando, não estou sendo dogmático, nada disso. É muito bom olhar nos teus olhos. É muito bom abraçar. É muito bom sentir o calor. E o Centro Espírita é uma obra que foi idealizada pelo Cristo. E foi Allan Kardec quem fundou o primeiro Centro Espírita. Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, 1858. 1857, nasce a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. E nunca mais o mundo foi o mesmo. E o meu coração também pulsa de saudade quando imagino o que aconteceu em Pedro Leopoldo com Francisco Cândido Xavier,
quando trabalhava na Casa Espírita, no Luiz Gonzaga, depois no Meimei, lidando com o sofrimento das pessoas, encarnados, cuidando dos desencarnados e fazendo amigos. Não vamos nos perder para a tecnologia. A ciência é o meio, ela não é o fim, jamais será. É ponte. O Espiritismo é ponte, o Espiritismo é chave, mas o que vai promover a nossa transformação é o Evangelho. Foi o que Allan Kardec nos mostrou com muita clareza. E essa casa foi fundada, uma das mais antigas de Belo Horizonte, para abrir as portas para receber. Você que está em casa, que mora em Belo Horizonte ou aqui perto, não deixe de vir à Associação Espírita Célia Xavier. É um apelo que nós fazemos. Tenho pouca estrada, 4 decênios de espiritismo. A minha vida no Centro Espírita tem sentido, para que eu possa viver o Evangelho em todos os lugares, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, em todos os lugares, visitando os nossos amigos rancenianos. São histórias. O Espiritismo é construído a partir da vivência, cada um escrevendo o livro da própria vida. Não percam essa oportunidade, porque muitos pedem e desistem. E eu não tenho dúvida que vocês, todos nós, só estamos começando. Semana Kardec, celebração. Evangelho é boa nova, é vida. Então, comemorar o aniversário de Allan Kardec, para nós, realmente é motivo de muita alegria. Porque a gente sente que o sonho daquele homem vai sendo materializado a partir do consolo que a doutrina oferece, dando sentido, ajudando a quantas pessoas. E começou logo ali, daqui a pouco, 160 anos atrás, é muito pouco tempo. E Kardec, alma gigantesca, um herói das virtudes, percebeu com o Cristo que as coisas chegariam no lugar. Estava chegando o momento. Elias voltaria para cumprir a missão. João Batista clamando no deserto das consciências: arrependei-vos, porque é o chegado o reino dos céus. E observe, nós atingindo hoje o século XXI, com tantos avanços tecnológicos, mas ao mesmo tempo a humanidade carente de espírito, os homens frágeis, vazios. Nunca a humanidade precisou tanto de consolo quanto agora. Tempos de contradição, de doença moral. Nunca as famílias precisaram tanto da proteção do Cristo. Os lares necessitando de acender a chama do Evangelho, do diálogo fraterno, aproximando corações, uma vez que nós criamos uma grande ruptura, dissociamos das bases, esquecemos da essência espiritual e os nossos sentimentos egóicos criaram máscaras. E hoje nós estamos identificando que precisamos deixar tudo aquilo que impede a evolução pelo caminho, como o egoísmo, o orgulho, a presunção, a arrogância. O diálogo espírita é o diálogo da manjedoura, é o diálogo da simplicidade, é o diálogo da família, é o diálogo com os amigos. Mas Jesus também, pelo Espiritismo com Kardec, nos mostra a ciência a ser utilizada para promover terapêuticas, curas, possibilidades, abrigo, alimento, vestuário.
No âmbito social, não tenha dúvida, beneficência. Questão 886 do Livro dos Espíritos, não é mesmo? Puxando aqui. Como que podemos classificar a caridade? Não é benevolência, indulgência e perdão? O BIP dos médicos antigos, né? Lembra do BIP? Marival Veloso citava muito isso nas palestras. Benevolência, indulgência e perdão. Eis o nosso grande compromisso. Auxiliando na beneficência. Ajudando a todos que sofrem. Mas exercendo a caridade que mais agrada a Deus. A prática da virtude. Então, quando a coordenação nos convidou para falar do tema, o sacrifício mais agradável a Deus, eu pedi em prece inspiração para a equipe Célia Xavier. O que seria de mais importante, mais essencial, para a gente dialogar nesses minutos que correm rápido, mas podem se transformar em pérolas para serem guardadas para a eternidade. Porque esse momento aqui é um momento de vivência, é um momento de interação. Uma reunião espiritista não pode ser um cenário apenas intelectivo, informativo. Isso não é espiritismo, embora aconteça. O momento nosso é o momento de abrir o coração. É o momento da fé. E fé, do fides, fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade às leis divinas, que são naturais e imutáveis, invioláveis. E que esta manifestação da lei se faz a partir da criação. Tu foi criado. E disse Deus, haja luz, você nasceu. Você surgiu. Então observem que toda a trajetória evolutiva é um convite permanente à integração do filho com o pai. E isso se dá por sentimentos que vão se enobrecendo. E a gente só consegue quando praticamos a virtude. Então, virtude é que nos dá sustentação para adquirirmos a sabedoria. No mundo materialista, nós somos chamados para desenvolver o intelecto, dissociado da iluminação que só a virtude favorece. Por isso, certa feita, Paulo de Tarso nos alertou que a ciência incha, mas o amor edifica. O amor é que dá sentido. O amor é que alimenta, que remedia, que previne, que repara, que recupera, que transcende. Chama sagrada. É o amor que aquece a fé. Fé, acreditar naquilo que não vê, perceber o que está para além, é um exercício permanente. Porque nós, no mundo ocidental, somos encaixotados, formatados, para ter uma visão só do que é perceptível. E a mensagem que a espiritualidade expressa na sua intimidade, quando você deseja melhorar, intrinsecamente propõe que você supere os seus limites. Que você veja o que ninguém vê. Que você se intercambie com aquelas forças que ninguém consegue te explicar, mas que intuitivamente você sabe que existe. Porque todo ser, quando nasce, ele nasce como um fruto espiritual. Eu quero dizer, ninguém nasce ateu. Ninguém nasce materialista. Nos tornamos, por rebeldia, por arrogância. No apartamento, acima do meu, nasceu uma criança há 2 meses atrás. Essa criança tem chorado muito
sofrendo as cólicas naturais do processo. E cada momento em que ela chora, eu faço uma prece. Pergunto a Deus: Senhor, o que queres de mim? Porque eu também estou clamando. Eu também necessito, como essa criança, de resolver as minhas dores, de curar as minhas feridas. Eu preciso, Senhor, me revelar a Ti, embora sei que Tu me conheces, porque Tu me sondas. Mas eu preciso, num ato da mais essencial caridade para comigo mesmo, reconhecer a Tua bondade, a minha limitação, mas suplico a Ti que me dê a oportunidade. Eu quero saber. Eu preciso compreender. Eu preciso saber qual o caminho que vai me levar à perfeição. Porque eu ouvi de Jesus que muitos são os caminhos. O mundo propõe portas largas. Mas a minha visão é míope, ainda para identificar qual o portal que eu tenho optado, que vai me cooptando para criar uma ruptura, para me manter distante de Ti, Senhor. Parafraseando Santo Agostinho no livro Confissões. Eu preciso de Te amar, meu Pai, mas não sei como fazê-lo. Mas por sentir o Teu amor, eu me revelo. Eu quero confessar a Ti quem sou, porque esse movimento é o grande sacrifício. Muitas vezes a gente lê Kardec, que está interpretando Mateus no capítulo 5, o verso 23 e 24. Jesus diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Tem milênios que nós escutamos, que somos recordados por esse texto de Jesus. E possivelmente ainda, nós claudicamos, tergiversamos, temos ainda uma miopia que nos impede identificar na verdade de que assunto que Jesus está falando. Uma vez que nós somos ainda egóicos, e os sentimentos egóicos nada mais é do que ignorância e a imperfeição que eu cultivo. Então não pense que é uma matéria inalcançável, é popular. Eu falei para um amigo há pouco tempo, sabe o que mais mata no mundo? Eu repito isso em toda palestra, é a idade. Sabe o que mais mata no mundo? É a ignorância. Porque se eu não sei o que eu faço, se torna lei. Mas o que eu faço ainda é imperfeito. E todas as vezes que imperfeito me reconheço, eu verifico que a obra é perfeita, a obra é de Deus. Mas a minha arrogância impede de intercambiar com a obra, que ainda não me pertence, mas que um dia pertencerá. Por qual razão? Porque eu sou filho. E como filho, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de toda essa obra majestosa que é o universo. Mas que também é você. Que também sou eu. Porque o Espiritismo nos mostra que somos filhos daquele que é perfeito. E a obra dele é perfeita.
Porém, eu ainda não descobri. Eu não me reconheço. Eu vejo camadas de treva. Eu me matriculo o tempo todo naquilo que impede, não no que liberta. E eu fico perambulando em conceitos. Conhecer a verdade vos libertará. Capítulo 8 de João, verso 32. O tempo todo, então, no Espiritismo, eu vou em busca da verdade. Aonde está a verdade? É a dúvida filosófica da história da humanidade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, fora, conforme a descrição do capítulo 18, que trata do julgamento. Pilatos representa o materialismo, o poder temporal, a convenção, as ideologias materialistas que ramificaram e penetraram em todos os institutos, a definir inclusive os lares. E os homens vão tergiversando, discutindo e querendo mudar tudo, mas distantes do que realmente é a verdade. Diz Emmanuel, o professor de Chico Xavier de todos nós, quando Pilatos perguntou, o que é verdade? Jesus respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Anotem isso. Ele respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Porque você não responde. Você e eu não temos competência para revelar a verdade. Porque eu ainda não compreendo a própria verdade que está na minha intimidade. Eu não me conheço. E tenho a presunção de falar que eu conheço a minha mulher, afinal de contas eu convivo com ela há 50 anos. Filipe II, rei de Espanha, século XVI, maior rei da história do Sacro Império Germânico Hispânico, dizia, não confie em ninguém. Como, senhor? Não confie em ninguém. Eu não confio em mim mesmo, como eu vou confiar em alguém? Eu sou contraditório. Hoje eu quero isso, amanhã quero a outra coisa. Eu ainda não tenho firmeza nos princípios que digo amar, viver, fidelizar. Então observem o cenário, a dialética confusa, que muitas vezes nós nos perdemos. A reflexão é, reconcilia com o teu adversário. Pergunto para vocês, quem é o maior adversário? O seu inimigo? O seu adversário? Realmente são eles? Os espíritos que estão vibrando nas faixas da indecência, da indolência, da violência, da drogadição? Aquele que pensa diferente em outra escola ideológica, que gosta de outra cor, de outro time, esse é que é o teu adversário? Não. O maior adversário do homem somos nós mesmos. É a ignorância que ainda grita o tempo todo, tagarela o tempo todo, não vai, deixa para depois, vai sim, aproveita, vai, não vai, você está cansado. Conflitos, dilemas conscienciais, porque nós não nos esforçamos para voltar para dentro. Qual é o tema? O sacrifício que mais agrada a Deus, não é isso? Eu vou ler uma frase para vocês caminharem comigo mais um pouco. Afirma Kardec. É um texto pequenininho e eu comentava no caminho. Kardec escreve pouco e diz tudo. E tem muita gente querendo passar ao largo com leituras rápidas. Ele diz assim, o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício.
uma vez que o texto está tratando de colocar o sacrifício ali no altar e ir resolver os problemas, não é isso? O que é correto, dentro de um contexto de um mundo em que os judeus sacrificavam. Os judeus, em tudo, utilizavam o recurso do sacrifício para se conectarem com Deus, para serem privilegiados, para obterem sucesso. Havia os sacrifícios. E julgava-se que isto era suficiente. Então Jesus, dentro daquele contexto, fala assim, a prática está externa. Vamos começar a resolver através do comportamento. E ele também está dizendo que ninguém evolui sem relacionamento. Então vai lá, ajusta com os teus familiares, adversários, vai lá, depois você vem aqui, faz a prece. Mas essa análise é uma análise que tem a ver com as nossas relações, com o mundo que nós precisamos, não podemos abrir mão. Mas chegaria um momento, e quem sabe agora no século XX, chegou a hora, porque nós já entendemos que precisamos perdoar. Nós já compreendemos que precisamos de oferecer o que temos de melhor para todos. Não é só para a mulher, para o filho, para o vizinho, é para todos. Isso para nós está muito claro, mas ainda continua só como informação. E fala Emmanuel que a informação não é suficiente. Então não é suficiente apenas você ler, entrar para o Espiritismo. Como dizia o nosso saudoso Oswaldo Abreu, o grande lance não é entrar para o Espiritismo, vir para o Centro Espírita, como eu falei. O grande lance é quando a doutrina começa a entrar dentro. E o maravilhoso é quando ela sai de dentro para fora, porque aí é vivência, aí é consolidação, aí é experiência, ninguém tira, ninguém toma, e ninguém faz por ti. Ninguém administra a tua obra, ninguém constrói a tua casa, e diga-se de passagem, deve ser sobre a rocha, para que os ventos do materialismo, as intempéries egóicas não derrubem a casa. No início, a coordenação convidou o grupo para estudar profundamente a doutrina espírita. É uma proposta para fazer prosélitos, para que vocês se convertam ao espiritismo? Não é essa a ideia. Mas sim oferecer. Gente, tem muita coisa aqui. Vocês têm interesse? É bom. Nós estamos aqui como espíritas dizendo que vale, e vale muito. Mas a tomada de decisão é de cada um. Percebam bem. Porque também não adianta vir para o altar, para o templo espírita, só para nos ajustarmos socialmente, só para resolver o problema do relacionamento. Quem sabe, Bezerra, arruma um marido. Sheila, eu preciso. Meu filho obsedado, a cura. E aí nós vamos elencando os nossos problemas e vamos relativizando o que Jesus veio fazer. Chegamos lá. O amor do Cristo para conosco como intermediário de Deus é de um valor ainda que estamos longe de compreender. De tal sorte que ele veio aqui sabendo que ele não seria compreendido, mas ele veio. Ele deu a vida. Ele, na sua clarividência, e está escrito nas profecias, basta ler. Por exemplo, Isaías, quando se refere ao Cordeiro, ao Messias que viria, que seria sacrificado, morto. E Jesus, o tempo todo, em diversos discursos, ele fala, olha o que os profetas falaram. O Filho do Homem veio para dar testemunho da verdade. Ele veio para que a gente pudesse recordar do Pai. Mas que Pai é esse, Carlos Alberto? É um Deus que está numa esfera inacessível? Não, embora Ele está em toda parte. Mas Jesus se refere a esse potencial divino que todos possuímos.
e que não compreendemos e que não esforçamos para conhecer. Porque é muito mais fácil analisar o que está acontecendo lá fora, ficar brigando com o irmão, ficar jogando pedra ou ser apedrejado, e uma vida sem finalidade. Por que nós reencarnamos? Podemos citar aqui à guisa de doutrina, a questão 132 da obra espírita, o livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Lá atrás, Kardec perguntou da encarnação, que é um outro contexto. Os Espíritos responderam, o objetivo da reencarnação. Textualmente, Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, missão. Para outros, expiação. Trocando em miúdos, qual é o objetivo da reencarnação? Evoluir. Como é que você vai evoluir? Qual é a finalidade? Desenvolver as faculdades da alma. Quais sejam? A razão, o sentimento, as habilidades, as faculdades mediúnicas. Desenvolver o senso estético, o belo. Trabalhar a socialização, ou seja, a relação. Se educar, se aprimorar. Tirar as camadas que impedem, que pesam a caminhada. Deixa pelo caminho máscara, deixa pelo caminho doenças, deixa pelo caminho pensamentos negativos. Por quê? A reencarnação é um ciclo que se abre no processo evolutivo e que passa muito rápido. E bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e é o capítulo que estamos estudando. Porque com misericórdia alcançamos misericórdia. E o que era menos se torna mais. O que era pouco se torna suficiente. A noção de riqueza é reconfigurada, porque eu vou percebendo que o homem mais rico, e isso aqui está escrito na obra espírita, o homem mais rico na terra é aquele que menos precisa. Não é o que mais tem, é o que menos precisa. Porque quando nós deixamos de avocar as coisas de fora, os céus prodigalizam para que a gente tenha os recursos que nos favoreçam para cumprir o que foi esquadrinhado antes de reencarnarmos, que, por exemplo, o André Luiz trata como projeto reencarnatório. A definir que ninguém está aqui, a natureza, ela não autopariu você. Você não é o resultado de uma sopra do protoplasma e do acaso surgiu você, porque a cegonha até perdeu o emprego, não é mesmo? Você não está naquela família simplesmente porque papai e mamãe porque comeram a maçã, deixaram de comer a maçã. Você está naquele grupo porque aquela família, você que precisa dela. É melhor pensar assim, embora ela também precise de você. Porque diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós vivemos num regime de interdependência e repercussão. A sua família te oferece exatamente tudo o que você precisa nesse momento evolutivo. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia aqueles que aproveitam a oportunidade como se não houvesse um amanhã. Porque o amanhã chega. E as oportunidades também escapam pelo dedo quando não observamos o que a consciência está te dizendo. Porque o código moral está esculpido aqui. Deus nos criou, somos puros, somos espíritos, que a nossa essência é incorruptível, como afirma Paulo de Tarso. O problema está nas máscaras, nas camadas, porque nós é que estamos escolhendo, somos nós que estamos semeando treva. E por isso, a natureza devolve tudo que é nosso. Se alguém grita contigo, saiba que tu gritastes, ou continua gritando. Se alguém te dá carinho, bem-aventurado, porque também ofertas carinho. Se tens interesse em auxiliar,
Saiba que a vida vai se interessar em te ajudar. Nada chega se não for no seu endereço. Nada que chega no seu endereço é do endereço do vizinho. Percebam bem. Então vejam aí, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrifício. Sagrado ofício. O que é o sagrado? A gente precisa da etimologia. Nesse mundo materialista que as palavras vão perdendo o sentido, não é mesmo? Porque as pessoas não querem mais ler, querem empobrecer o vocabulário, querem criar até uma linguinha aí miserável, pobre, medíocre, para descaracterizar a nossa língua, por exemplo. Querem fazer de tudo para que você seja mais um na multidão, controlada por um sistema materialista. E isso está diminuindo o quociente de inteligência da humanidade. Para não ser agressivo, é como se a humanidade estivesse ficando mais emburrecida por uma série de fatores. Tecnologia que domina, uma série de procedimentos, que nós vamos nos distanciando das relações, complicamos a neurolinguística, nos tornamos antissocial. Mas o que é o sagrado? O sagrado é uma função que dá sentido à vida. Todas as nossas escolhas que contribuem para que a sua vida tenha o sentido verdadeiro, promovendo a evolução, é sagrado, é divino, é maravilhoso. Agora observem bem, vamos construir. Então, sendo o sagrado uma função que dá sentido, o sacrifício é um sagrado ofício que nós nos responsabilizamos para com o divino arquiteto do universo, Deus. Antes, a nossa sociedade ocidental foi formatada pelo dogmatismo religioso. Então nós confundimos, porque não muitas vezes, ou na maioria das vezes, não nos preocupamos com os sentidos das palavras. Nós vamos como que absorvendo o que falam por aí, daqui a pouco vira uma verdade. Não falam por aí que a mentira repetida vira verdade? Isso é fato, para aqueles que não estão interessados em ver. Mas voltando, observem essa lógica, que ela é maravilhosa. O dever é o ofício que liberta a alma. O dever, quando nos matriculamos, no sentido de esposá-lo, porque ele engrandece, ele preenche, ele aproxima, ele harmoniza, ele se torna um ofício que estamos realizando junto com o Criador, com o Pai, que te criou para que você seja feliz. Mas para ser feliz, você tem que peregrinar pelos caminhos que vão favorecer, que vão te engrandecer, que vão estabelecer os méritos imprescindíveis. O que é o sacrifício? É abraçar sofrimento? O sacrifício é aquilo que sangra? O sacrifício é a apologia à dor? Não. O sacrifício é um sagrado ofício para ser feliz, que dialoga, sim, com a abnegação, que bate um papo muito carinhoso com a resignação. Para me ser doutrinário na Semana Kardec, o que é a obediência? Não é o consentimento da razão? E o que é a resignação? Não é o consentimento do coração? Então é trabalhar com a razão associada com o sentimento e começar a voar, se libertando como a águia, que é o símbolo da evolução. A águia que empreende uma caçada a mais perfeita, quando ela vai no alvo,
a possibilidade de errar é quase nula, porque os olhos vislumbram e ela metaboliza, calcula. E quando se aproxima da caça, e ela o faz só para se alimentar, portanto, ela está atendendo à necessidade não supérflua, ela se torna a rainha de todas as aves. Porque ela está imperando, ela está administrando, está sendo estabelecido o reino de Deus na intimidade da águia, como será na tua intimidade. Quando entendermos a importância de voar na direção correta, soltar o imaginário para criar ambiências emocionais elevadas, associar-se com aqueles que podem se tornar referências, como Allan Kardec o é. Para muitos, não para todos. Porque a maior parte da humanidade não conhece Allan Kardec. Porque não chegou a hora. Então eu faço uma pergunta de joelhos diante de Deus. Senhor, por que agora eu conheço Allan Kardec, ou pelo menos estou informado da existência dele? O que queres de mim, Senhor? Não foi o que Maria Santíssima disse? Não foi o que Paulo de Tarso perguntou às portas de Damasco? O que queres de mim? Então, o sacrifício mais agradável a Deus, quem sabe, parafraseando Santo Agostinho, seria confessar, admitir, reconhecer quem eu sou perante Deus. Porque a Ele é que eu devo respostas. Porque Ele me criou. Ele me criou por amor. E eu só vou me aproximar dele por amar. Jesus veio no mundo para nos amar. Ele não veio construir diálogos profundos. Ele não rascunhou nada. Foram os homens que escreveram o que ele falava. Porque, na verdade, ele quer conversar conosco pelo coração. Jesus, pense nisso, ele não está lá, não. Como, certa feita, João escreveu e deixou registrado no capítulo 10, palavras de Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. O primeiro momento é bater na porta. O Espiritismo é chave para abrir porta, porque porta você não arromba. Então tem a técnica, a habilidade, tem o time, tem a circunstância para abrir porta. E quando não for possível, espera. Porque uma hora ela abre. Porque pode ser que ela não está abrindo para testar se você persevera. Porque a senha, diria Honório Abreu, se estivesse conosco aqui nessa reunião, a senha do Evangelho é perseverar até o fim. Estes que serão salvos. E nós estamos discutindo, transferindo, hesitando, fugindo. Não vamos crescer. A vida vai correr atrás. Porque quanto mais nós fugirmos, mais assombração aparece. A questão é ter coragem do enfrentamento psicológico. Não é enfrentamento no sentido de convencer quem quer que seja a qualquer coisa que para você é o ideal. Porque se Deus, conforme a questão 262 da obra espírita, não apressa a expiação, quem somos nós para apressar o despertar do outro? Então tem muita gente aí se tornaram inimigas umas das outras por conta de pontos de vista. E a maioria não conseguem ver nem a ponta do iceberg e está discutindo o sexo dos anjos, discutindo política, discutindo religião. E não sabem que 99% dos encarnados somos massas de manobra manipuladas. Não sabemos o que está atrás da cortina. E a vida está passando e as relações estão minando. Entendam isso. Então, o que nos compete fazer? Diria Sócrates, conheça a ti mesmo.
Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. E com o Cristo a transformação é pelo amor. Eu não tenho competência para controlar o clima. Eu não tenho competência para controlar o trânsito. Eu vou brigar porque o sinal fechou. Mas eu tenho competência para organizar a cozinha, guardar os talheres, ou usá-los quando necessário e depois limpá-los. Isso é minha competência. Mas eu não tenho competência para fazer com que a minha esposa pense como eu penso. Eu não tenho controle sobre o comportamento dos meus filhos. O que me compete fazer? É mostrar para ele que eu estou de joelhos diante de Deus pedindo perdão, mas agradecendo. Porque, como diria André Luiz, eu não sei pedir, me resta agradecer tudo. A começar pelo dom da vida, porque Ele me criou. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Mas ainda imperfeito, eu te peço misericórdia. Misericórdia. Para que eu não veja a vida como um sacrifício que vai me trazer problema, mas que o meu ofício seja sempre resolver problemas. Porque o problema está aí para ser destrinchado. A dor é sublimação. A dificuldade é medida de avaliação. Eu reencarnei para superar, para resgatar, para reparar. E com auxílio de Jesus, os bons espíritos, o meu anjo guardião, eu gostaria que todos pronunciassem um mantra consigo mesmo, todos os dias. Pronunciem: eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Por isso, jamais desistirei. Não cabe mais o vocabulário retroceder. Sempre à frente. E como ensinou Emmanuel a Chico Xavier, que traduziu com as suas mãos aveludadas o seu espírito carinhoso para toda a comunidade espírita, para a frente, sempre, e para o alto, sintonizado com as estrelas, tendo em Jesus o sol da imortalidade, a luz divina que há de nos libertar. Portanto, Senhor Jesus, nós te suplicamos, abençoe esse grupo, que a tua luz nos auxilie para limpar o nosso coração de todas as mazelas. Mas eu te peço, Senhor, lucidez, para conseguir ver um pouco à frente. Pois sem a luz que intermedia, eu não alcançarei os objetos, as coisas, os projetos, o futuro que me aguarda. Portanto, hoje, com o Espiritismo, em pleno século XXI, nós podemos dizer, não só que temos saudades dos tempos de Jesus, quando aqui esteve, mas com uma profunda saudade com o futuro que nos espera. Jesus ser conosco. Muito obrigado.